vamos abri-la, vamos estudar. Paz e graça, irmãos. Saudações a toda a igreja, a todos que nos acompanham através do vídeo, no nosso canal no YouTube, e a todos aqui presentes, que a paz e o amor de Deus permaneça com todos nós, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, vamos dar continuidade aos nossos estudos, da aula dominical. Todo mundo recorda o livro que nós estamos estudando? Atos, né? Na última aula nós tivemos as reuniões, então rapidinho a gente vai fazer uma breve recapitulação do que a gente viu. Se você quiser abrir a sua Bíblia ou acompanhar comigo nos slides, Atos capítulo 2, hoje nós vamos encerrar o capítulo 2 com os versículos 42 ao 47. E o Senhor fala aos nossos corações, através das Escrituras, que possamos ser sensíveis a ela, que o Senhor quer nos ensinar hoje, através dessa aula. Atos capítulo 2, ele vai falar para nós, no início do capítulo, sobre um evento marcante para a igreja, A promessa do derramamento do Espírito Santo, escrita no livro de Joel, feita por Joel, qual o próprio Senhor Jesus Cristo, fez com que tudo ali se tornasse possível. Mediante seu sacrifício eterno na cruz do Calvário, no dia de Pentecostes, naquele momento, a igreja, o povo, de Deus, os apóstolos, receberam ali o dom do Espírito Santo. E como nós bem vimos também sobre a pregação de Pedro, logo em seguida, a conversão de 3.000 pessoas que se arrependeram ao ouvir a palavra do Senhor e foram então batizados. Pedro começa a pregar as boas novas do Evangelho, apresentando o Senhor Jesus Cristo como o Messias que foi prometido. E ali, após ter recebido o povo, o dom do Espírito Santo e aquele mover do Espírito Santo também naquele momento, a palavra de Deus começa a ser ensinada pela igreja do Senhor Jesus. Então, a partir desse momento, a igreja é estabelecida ali. E nós vamos seguir com os versículos 42 a 47. O microfone está com quem? Irmão Fábio, pode ler essa primeira parte, irmão? Pode ser aí na sua ou aqui no slide, 42 a 45. Entrou? Amém. Eu vou repetir aqui, porque o pessoal que está online provavelmente não ouviu, Atos capítulo 2, 42 a 47. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo,
partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Nesse primeiro momento, irmãos, após saber que aquelas pessoas ouviram a mensagem, uma vez que eles tinham recebido o dom do Espírito, e ali começava então, ponto de partida, né, vamos dizer assim, da Igreja do Senhor Jesus. Estes textos, estes versículos que lemos, ele vai trazer para nós hoje sobre a vida da comunidade cristã. Como se comportar e como ser igreja, né, de fato, seguindo as orientações do próprio Senhor Jesus. A vida e as práticas da igreja no início dos tempos, na igreja primitiva, após a conversão daquelas pessoas. Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre unidade, né, sobre comunhão, sobre adoração, sobre o aperfeiçoamento e o crescimento da igreja do Senhor Jesus. Na última aula nós vimos, né, como nós brevemente falamos aqui, no dia de Pentecostes, 3.000 aceitaram a palavra e foram batizados. Crer e ser batizados é só o início, né? O começo de um relacionamento com Cristo. Então, a partir daí, nós precisamos o quê? Andar com Ele. Ouvir a mensagem dele. Hoje, nós temos acesso através da Bíblia, através das Escrituras, e aprender dele aquilo que ele pede à sua igreja. Então, a pergunta principal é como os recém-convertidos viviam após se arrependerem, professar o nome do Senhor Jesus, ser batizado, e ali receberam o Espírito Santo. E a partir daí, o que eles estavam fazendo? Nós temos uma boa instrução aqui nesses versículos, irmãos, a respeito deste assunto. Os últimos versículos aqui do capítulo 2, eles vão dizer como esses recém-convertidos aprenderam a andar em Cristo. E ao estudarmos esses versos, nós vamos ver que é uma congregação que ali se formou e estava se formando, que é exemplo para nós. No nosso meio existem pessoas há pouco tempo de conversão, há 10, 30, 50 anos de conversão. Mas este estudo também é válido para todos nós. Uma congregação aqui que era composta de cristãos que eram recém-convertidos, mas eram fervorosos no Senhor. Então, muitas características aqui deste grupo, nós vamos ver que era uma igreja ativa, estava sempre ao serviço do Senhor e aprendendo com o Senhor, estava desenvolvendo uma plena comunhão entre os irmãos, orando e crescendo e se aperfeiçoando através das Escrituras. Então, nós vamos analisar estas características de uma igreja do Senhor Jesus, de fato, aqui. Começando aqui, versículo por versículo, em Atos capítulo 2, verso 42. Nós vamos gastar um tempinho nesse versículo, irmãos, que é o cerne aqui da lição de hoje. E diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, observe aqui no início a palavra "e", no começo do versículo 42. Ele está relacionando ao versículo anterior. Alguém tem fácil aí o versículo 41 para fazer a leitura? De Atos 2? Verso 41. Então, só resumindo, assim que os 3.000 foram batizados, né, descritos ali no versículo 41, imediatamente começaram a ser instruídos como os novos cristãos e membros do corpo. Então, o que fizeram, então, essas pessoas que estavam descritas ali? Versículo 42 dá um breve resumo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, quando a igreja foi já estabelecida ali, não recebeu imediatamente um manual de instruções. Eles eram orientados pelos apóstolos. E tinham recebido as orientações de quem? De Jesus.
os apóstolos foram designados inicialmente para que ensinassem pessoalmente os membros da igreja a respeito de fé, de adoração, do que fazer, de comportamento, de doutrina, uma vez que eles tinham recebido isso de Jesus. E agora eles tinham o Espírito Santo com eles. Olha o que nos diz as instruções do próprio Senhor Jesus em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Aqui na NVI, se você quiser acompanhar comigo, ou na sua Bíblia. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Olha a primeira instrução do Senhor Jesus aqui aos apóstolos. Vão e façam discípulos. Ou seja, pregue o evangelho. Fala das boas novas. Ensine. Pregue o Senhor Jesus. Então façam seguidores de Jesus, discípulos de Jesus. Aonde? Em todas as nações. E aí ele diz, olha lá no texto, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Então, uma vez que a pessoa ouviu a respeito de Jesus, ela é então batizada. Olha o versículo 20, o que fala então depois de tudo isso. Lembrando sempre do versículo 41, que fala sobre os 3.000 batizados. O que eles faziam? Então, os apóstolos ensinavam, fazendo discípulos, batizavam essas pessoas, e então a instrução é ensinando-as a obedecer a tudo o que Jesus ordenou. Então, a partir daí, a instrução era ensinar. Então, nada mais é o que estamos fazendo aqui, né? Aula dominical, os estudos que a gente faz individualmente. Tudo isso é aprendizado para a igreja, para o fortalecimento da igreja, obedecendo às instruções de Jesus. Então, tudo que os apóstolos ali ministravam e ensinavam, não era deles mesmos. Vinha uma instrução anterior de Jesus. E o texto deixa claro que eles estavam sempre contentes em fazer, né? E os que foram batizados também estavam contentes em ouvir a verdade ensinada pelos apóstolos. Esses novos cristãos, eles estavam ansiosos, né? Eles ansiavam por aprender mais a palavra, sobre o modo de vida o qual o Senhor Jesus nos convida a viver. E essa é uma reflexão para nós também. Quando nós olhamos para trás, né? Antes de nós sermos batizados, antes de confessarmos o nome do Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, e hoje, após ter feito tudo o que Ele nos pediu para fazer, será que existiu de fato um modo de vida diferente, né? Por isso perseveravam em ouvir os porta-vozes de Deus, em ouvir as Escrituras, aquilo que o Senhor Jesus tinha como orientação para essas vidas e para nós. Hoje, da mesma forma, né? Eu até deixei 2 perguntinhas aqui para nós, ó. Será que nós estamos tão ansiosos por aprender a vontade de Deus quanto esses cristãos do primeiro século? Será que o nosso interesse pela palavra é semelhante? Será que nós estamos nos dedicando de fato à leitura, ao estudo da palavra e às instruções do Senhor Jesus, né? Fazendo isso com perseverança, com disciplina, com o coração e a mente aberto a ouvir aquilo que o Senhor Deus quer falar ao nosso respeito e a respeito de salvação, de tudo. Então, hoje, os ensinos que foram passados aos apóstolos e aquelas pessoas que estavam recebendo, nós temos acesso e está disponível para nós através do Novo Testamento, das Escrituras. Os apóstolos eram os homens a quem o Senhor havia confiado essa mensagem. E olha o que diz o Evangelho de João no capítulo 16, verso 13. Quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então a condução vinha de quem? O Espírito Santo, não é? Então a sua doutrina foi consequentemente o fruto da direção do Espírito Santo. Então quando o versículo 42 de Atos 2, que estamos estudando, fala sobre a doutrina dos apóstolos, não é algo que vinha deles mesmos. É algo que veio de Jesus e o Espírito Santo estava com eles para conduzir.
Então a igreja agora tinha a sua existência, e a primeira coisa que marcou foi a sujeição ao ensino do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Então a igreja é ensinada e está sujeita à palavra dada pelo Espírito Santo. Esse é o primeiro ponto do versículo. As palavras aqui, dita como perseveravam, olha lá, o versículo 42. Perseveravam na doutrina, que é o que acabamos de explicar. Aplica-se a todas essas coisas aqui, ó. São 4 atividades do versículo 42 que nos é ensinado. As palavras aqui perseveravam diz respeito à doutrina dos apóstolos, à comunhão, o partir do pão e nas orações. Nós vamos destrinchar elas aqui. Então, aprendemos sobre perseveraram na doutrina. O próximo ponto aqui é a comunhão, e não menos importante, né? A seguir aqui, os novos cristãos perseveravam na comunhão. A palavra comunhão ela é traduzida de uma palavra grega, koinonia. A raiz dessa palavra tem a ver com estar em comunhão, ou ter algo em comum. Ou seja, algumas vezes ela é traduzida por participar ou cooperar. E o que significa isso para nós? Em 1 João 1,7, nós vamos ver a palavra dizendo que nós temos comunhão com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo, e assim também com outros cristãos. Nós precisamos entender, irmãos, a necessidade de estarmos juntos. E eu pergunto a vocês, é possível ter comunhão sozinho? É ou não? Pode acordar, gente. Já é 9h30 já. Não, né? Ao tomarmos da ceia do Senhor e contribuirmos no primeiro dia da semana, nós estamos expressando nossa fé em comum. Tudo o que nós fazemos quanto igreja, nós estamos tendo comunhão, participando, cooperando. Nós não somos frequentadores de igreja. Nós não saímos da nossa casa, viemos ao templo para sentar e ir embora e frequentar a igreja. Não, nós somos corpo, nós participamos ativamente. Um membro do corpo que não participa não funciona. Concorda? E mais uma vez nós devemos analisar se nós estamos preocupados com o nosso relacionamento com outros cristãos. Irmãos, irmãs, né? Tal como esses aqui, né, do primeiro século. Será que estamos empenhados, de fato, em conhecer nossos irmãos e irmãs em Cristo? Expressar essa unidade, essa comunhão, de fato? Então, eles perseveravam na sã doutrina, na comunhão e, em terceiro, no partir do pão. Esses cristãos perseveravam no partir do pão. O partir do pão aqui provavelmente pode se referir à ceia do Senhor, escrita também no capítulo 20, que nós vamos ver mais à frente em Atos, capítulo 2. Ou também a uma refeição comum. 46, no versículo 46 a gente vai ver um pouquinho essa menção também. Mas o contexto aqui indica que o escritor Lucas estava falando aqui da ceia do Senhor. Mais à frente nós vamos notar que a igreja primitiva, né, a qual é hoje para nós referência e exemplo, se reunia todo o primeiro dia da semana para participar da ceia do Senhor. Então, o que nós fazemos todo domingo aqui não é meramente um ritual, é algo importante, tem um significado para a igreja. E essas práticas começou logo, imediatamente, que eles foram ali batizados e acrescidos ao corpo. Esses recém-convertidos em Cristo perseveravam em participar fielmente da comunhão todo o primeiro dia da semana. E a última atividade aqui que ele descreve para nós é perseveravam na oração. A última prática é muito importante para a igreja também. A igreja começou numa atmosfera ali, irmãos, num ambiente de oração. E ali permaneceu. Nós temos essa certeza, né, de que a oração tem seus efeitos. Os primeiros cristãos podiam encontrar desafios que a vida
provavelmente iria trazer, e eles, né, descritos aqui na Bíblia, a gente viu quanto eles viveram e experimentaram de experiências boas e também de experiências que eram desafiadoras, mas eles estavam em constante dependência de Deus. Era necessário para quê? Essa dependência. Para eles estarem firmados na palavra, na verdade, do Senhor Jesus que tinha sido revelado. Para que eles tivessem sua vida espiritual arraigada na verdade que é Jesus. Como o dia de Pentecostes, né? Que caiu no primeiro dia da semana, após os 3.000 serem batizados, essa nova congregação em Jerusalém, essa igreja que estava ali se formando, se reuniu para ouvir a palavra de Deus, para orar, para celebrar a morte do Senhor e Salvador Jesus Cristo, seu amado Salvador. Aquelas pessoas tinham um propósito em servir e se dedicaram a isso. Primeiro, em ouvir a mensagem, em ter comunhão, em partir o pão e em oração. Então, brevemente, a gente já sabe, apenas no versículo 42, um pouquinho do que aquela igreja começou a fazer. Após professar o nome do Senhor Jesus, ser batizada e ser acrescida ao corpo. Então, aquelas pessoas passaram a ser igreja. Versículo 43, irmãos, seguindo aqui o nosso estudo, diz o seguinte: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Nós vamos ver que essa era uma igreja que tinha reverência. Então, após essa breve declaração aqui a respeito dos 3.000 batizados, lá no dia de Pentecostes, o autor Lucas dá um resumo da vida da igreja nesses próximos versículos. E ele começa dizendo: em cada alma havia temor, ou seja, reverência. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Prodígios e sinais aqui refere-se aos milagres feitos pelos apóstolos. Jesus, ele havia feito uma promessa aos apóstolos que, quando eles fossem pregar o evangelho, anunciar as boas novas, esses sinais os acompanhariam. Então, este aqui é o começo do cumprimento dessa promessa. Veja lá em Marcos capítulo 16, também aqui no slide, verso 17 e 18. Se você quiser acompanhar aqui ou na sua Bíblia, Marcos 16, 17 e 18. Diz o seguinte: estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Estes sinais acompanharão os que crerem. E aqui no versículo 43, a gente já vê essa promessa feita pelo Senhor Jesus se cumprindo através da vida dos apóstolos. Mais à frente nós vamos ler, em alguns momentos, nesse livro de Atos, sobre alguns dos milagres que eles realizaram. Foram fundamentais e tinham um propósito. Então, por enquanto, o que o texto nos diz aqui é que apenas que esse foi um período que inspirou temor. Esses sinais, esses prodígios da parte dos apóstolos ali, era para evidenciar de quem eles tinham vindo. Pois eles não faziam nada por si mesmos. Tudo vinha de Deus. O poder vinha de Deus. E o Espírito Santo estava com eles. Então, quando ele fala temor, é no sentido mais profundo aqui, é de respeito, né? De reverência. Seguindo para os versículos 44 e 45, irmãos, o texto diz: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha aqui, mais uma vez, a questão sobre comunhão. E prática, né? Porque o versículo 45, acompanha comigo, diz assim, ó: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Aqui a minha versão
Almeida Revista Atualizada, é a que geralmente a gente tem aí. Os versículos 44 e 45, irmãos, dá um exemplo concreto da comunhão mencionada lá no versículo 42 que nós aprendemos. A maioria dos que estavam na igreja eram desconhecidos entre si poucos dias atrás. Pensa nisso. 3.000 pessoas, de gêneros diferentes, de cidades, geografia diferente. Por vezes, pessoas ali, eu acredito que 90%, no mínimo, daquelas pessoas nunca tinham se visto antes. 3.000 pessoas foram batizadas e estavam ali iniciando a igreja. E olha o que eles faziam, sem mesmo se conhecerem. Eles tinham culturas diferentes, passados diferentes. Não é assim que é composta a igreja? Apesar disso, eles começaram imediatamente a se preocupar uns com os outros, dando atenção especialmente aos fracos, aos necessitados. Olha aqui, vamos ler de novo. Ó. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, de forma desregrada, qualquer jeito? Não, olha lá o texto. À medida que alguém tinha necessidade. À medida que alguém tinha falta. Então eles eram rápidos em ajudar. A preservação, irmãos, desse relato aqui, evidencia que Deus quer que aprendamos algo com isso, né? Com o que eles fizeram. Porque senão não estava escrito aqui para nós. Quando o nosso irmão está necessitado, nós devemos estar sempre prontos para ajudar. Seja de qual forma for. Seja por uma necessidade financeira, econômica, seja na saúde, seja um conselho espiritual, emocional. Todas as áreas é possível a gente assistir um irmão naquilo que ele precisa. Devemos estar prontos para ajudar, mesmo que isso seja, por vezes, como um sacrifício, né? Mesmo que isso seja como eles fizeram aqui, vendendo suas propriedades para ajudar. Eles então entenderam que nada do que possuíam pertenciam a eles mesmos, mas sim a Deus. Salmo 50 vai falar isso para nós, que nós somos apenas dispenseiros, mordomos das posses de Deus. Tudo que possuímos não é nosso, irmão, é de Deus. Apenas estamos cuidando. E fazer uma boa distribuição, se for Jesus, pode atender, irmão. Deixa eu tomar uma água aqui. Nós precisamos entender que tudo que temos é do Senhor. E fazer uma boa distribuição dessas coisas é importante. Saber ajudar aquele que precisa. Vender o que possuíam aqui para ajudar outros era algo estritamente voluntário. Todo o trabalho ao Senhor, às pessoas, é voluntário, nada é imposto, nada é obrigatório. Lembra que o Senhor Jesus nos diz? Tudo com amor. Faça de coração. Como nós fazemos aqui nas ofertas, em todos os trabalhos de serviço ao Senhor. Seja no culto, seja fora do culto. E eles estavam ali sempre prontos, né? Para usar, inclusive, o que eles tinham para ajudar uns aos outros. E a aplicação destes versículos, irmãos, eu coloquei a referência aqui para nós, 1 João 3,17. Olha lá, ó. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, ou seja, os olhos, como pode permanecer nele o amor de Deus? Sendo que o Senhor Jesus nos disse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo em si mesmo. E aí ele vem e fala, se você não estiver ali pronto para fazer o que precisa ser feito e com amor, ou seja, se não tiver esse amor, de nada adianta. Pode falar.
Sim. Considerando que seria uma igreja muito grande. 3.000 pessoas, nações diferentes. Provavelmente já haviam entre eles alguns necessitados. E ali, uma mudança tão radical em suas vidas. Obviamente, teriam que ter mudanças radicais. Por vezes, vender as suas posses para ajudar no ministério, né? A resposta é clara, né, a esses versos aqui, né, irmãos? Se o meu irmão passa por uma necessidade que seja genuína, de fato, e tenha eu a condição de ajudá-lo, mas eu não faço, o amor de Deus não pertence a mim, segundo esse texto aqui de 1 João. E Deus nos ajude, né, irmãos, a sermos cada vez mais sensíveis às necessidades dos nossos irmãos, para ajudá-los, para assistir uns aos outros, né? Prontos para ajudar, mesmo que isso às vezes exija uma dedicação a mais de cada um de nós. Já indo para os versos finais, versículo 46 e 47, que diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, perseverando na doutrina dos apóstolos, lá no versículo 42 que nós iniciamos a lição de hoje. E nós concluímos aqui nesses versículos que essa era uma igreja que partilhava, que tinha comunhão, que estava aprendendo com os apóstolos a lição que o Senhor Jesus tinha deixado. E eles também se reuniam diariamente nas casas, conhecendo-se uns aos outros, partilhando a comida entre si, como esse texto nos diz. A igreja primitiva se reunia em vários locais, lugares públicos, né, como o templo, casas particulares. E na preparação dessa lição, eu até deixei aqui alguns versos, nós não vamos ler tudo por conta do tempo. Romanos, 1 Coríntios, Colossenses, Filemão. Há muitas cartas, né, que trazem para nós exemplos de igreja com problemas diferentes, com situações diferentes, com ensinamentos diferentes, que servem como exemplo para nós hoje. Preparando essa lição, eu lembrei das reuniões, né, que os irmãos faziam. Eu era muito novo ainda, então tem algumas memórias bem vagas, quando ia na casa do meu avô Jorge, se reuniam lá na quarta-feira, na casa do seu Davi também, né? Uma reunião ali entre os irmãos no meio da semana, mesmo novinho, eu tenho algumas memórias assim. E olha como isso é importante, né? Eu me recordo disso até hoje. Lá na escola também, né? Teve um período que ficou na escola. Então, assim, será que a igreja é isso aqui que a gente está vendo? As paredes? Não. Estava sendo igreja lá na casa do seu Jorge, seu Davi, na escola, na chácara, aqui. Aonde estiverem 2 ou mais reunidos em nome de Jesus, para servi-lo, em dedicação. Quando o irmão Vicente sobe aqui, não sei se vocês percebem, a força e a dedicação que ele se dedica em louvar a Deus. E é esse o trabalho, todos os dias. Quando nós vamos fazer uma oração, quando nós vamos louvar, na ceia, na oferta, em todos os serviços ao reino, nós devemos fazer com amor, como essa igreja se reunia. Além disso, eles estavam felizes em fazer isso. O texto diz, tomavam suas refeições com alegria. Eles não só suportavam uns aos outros, mas regozijavam uns com os outros. E aí eu deixei uma pergunta, como saberão que é então seguidor ou discípulo de Jesus? O Evangelho de João 13:35, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Viver o básico em Cristo. Havia simplicidade, alegria, singeleza de coração, com muito louvor a Deus, e aí então a obra de Deus era feita, acrescentando o remanescente, o recém-convertido, à igreja dele, de forma contínua. E aí os versículos finais dizem, e contavam com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E não é mera coincidência, né, irmãos, a expressão dia a dia ser usada aqui com o fato de os cristãos perseverarem unânimes. E também com o fato de pessoas lhes serem acrescentadas dia a dia.
Para sabermos, então, como atingir esse aperfeiçoamento, esse crescimento que agrada a Deus, o que o recém-convertido precisa fazer e o que a igreja precisa fazer, o melhor que nós podemos fazer é viver praticando esses versos, que conclui aqui o capítulo 2. Eu vejo que é um tema que trata muito sobre adoração. Quando as pessoas foram batizadas, eles perseveravam nessa adoração. E há uma lição para nós aqui, né, irmãos, deste estudo. A adoração é uma maneira importante de expressarmos nosso compromisso, nosso relacionamento com o Senhor Deus, com o Senhor Jesus. É o cerne do nosso crescimento, do nosso aperfeiçoamento enquanto igreja, como cristãos. E também de nossa permanência na fidelidade de Deus. E era uma adoração coletiva. Todos juntos tinham comunhão. Irmãos e irmãs adoravam juntos. Nada é mais importante para a intimidade uns com os outros e com Deus do que adorarmos juntos. Amém? Então nós vimos Jesus Cristo crucificado, descrito nas Escrituras, ressurreto, entronizado à direita de Deus, ou seja, ele foi glorificado. Ele então derrama o Espírito Santo sobre a tua igreja, e ali inicia a igreja. Por isso, Atos 2 é um capítulo importantíssimo para nós. E então depois Jesus Cristo sendo recebido com fé e obedecido por 3.000 pessoas. E finalmente Jesus Cristo foi manifesto na vida dos primeiros cristãos. E assim nós possamos também fazer, né, irmãos, para concluirmos aqui a lição de hoje, que a gente possa também levar Cristo através de nossas vidas, do nosso modo de viver, pregando as Escrituras pela nossa conduta, pela nossa consciência. E Deus nos ajude a sermos assim tão conscientes a respeito dos nossos momentos de adoração juntos, né? E exaltarmos Jesus a cada dia mais em nossas vidas. Amém? A partir da próxima aula, nós vamos iniciar então Atos capítulo 3. Então não perca, não falta. A gente inicia aí mais um capítulo deste livro que é muito importante para a igreja. Amém? Vamos fazer uma pausinha para o café e logo mais voltamos para o culto de adoração ao Senhor, em nome de Jesus.